O Brasil nunca esteve tão em alta quanto agora. Marcas de luxo querendo fazer suas campanhas aqui, filmes aclamados e premiados mundialmente e muitos artistas de olho na nossa música. Mas tem uma coisa que eles querem mais que tudo nesse mundo, que é a nossa atenção. E aí vem o questionamento. Se tem tanta gente, se tem tantas nações querendo a nossa atenção, por que que nós precisamos da atenção deles para nos sentirmos validados de alguma forma, para nos sentirmos atraentes, digamos assim? Talvez porque por muito tempo disseram pra gente que a gente não era bom o suficiente, que a gente não tinha talento suficiente ou que a gente não era capaz. Mas as coisas estão mudando e a gente precisa falar sobre isso. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Se você gosta de assuntos relacionados à moda, já curte aí o vídeo, comenta, se inscreve para não perder nada e compartilha com os amigos que também gostam de conteúdos assim. Vamos lá! Eu separei esse vídeo em alguns tópicos e aí eu vou falar um pouco sobre cada um deles e eu juro que lá no final tudo vai fazer sentido. Então, vamos aos pouquinhos, até que chegue lá no final e eu junte tudo e vocês consigam entender por que eu falei sobre cada tópico separadamente. Então vamos falar primeiro sobre o Brasil Core. E o que é o Brasil Core? O Brasil Core foi uma tendência que surgiu lá em 2022 no TikTok e começou depois de, supostamente, algumas gringas estarem usando e postando vídeos, postando fotos com a camisa da seleção brasileira, com as roupas verde e amarela e com o nome Brasil escrito. E aí depois disso caiu na boca do povo, né, gente? Todo mundo queria falar sobre, todo mundo queria comentar e todo mundo queria usar também, né? Então digamos que virou uma pequena febre, assim, no TikTok. E há algum tempo eu tava vendo, assim, algumas movimentações, a gente tava vendo algumas movimentações, né, de que o Brasil estava crescendo mundialmente, mas essa tendência eu acredito que foi realmente o que fez a gente ficar de orelha em pé e pensar, tipo, precisamos prestar atenção aqui. E eu vejo dois grandes ou dois maiores motivos por trás dessa tendência. O primeiro é que 2022 foi ano de Copa do Mundo, e o Brasil é conhecido pelo quê? Por ser o país do futebol, né, o único pentacampeão da Copa do Mundo, e aí é muito aclamado por conta disso. Quem aqui tomba, eu. Quem aqui fecha, eu. E além disso, naquela época, e até hoje inclusive, né, a Gen Z estava muito obcecada com os anos 90 e com os anos 2000. E nesses anos foi quando o Brasil conseguiu se tornar tetracampeão e pentacampeão mundial, que um foi em 1994 e o outro foi em 2002. Então, se a gente parar para pensar, todas essas pequenas coisas são ingredientes que se juntam e formam um grande bolo chamado Brasil Core. E uma coisa que eu preciso ressaltar é que o Brasil Core, ele cresceu muito mais aqui do que lá fora, porque foi só 3 gringas aparecerem usando a camisa do Brasil, que todo mundo já ficou, meu Deus, Brasil Core, aquilo, Brasil Core isso, não sei o quê, e aí todo mundo quis usar. E essa tendência cresceu muito mais aqui dentro, porque isso desperta o nosso espírito patriota, desperta o nosso patriotismo, né? Tanto essa tendência quanto a Copa do Mundo, que é um momento onde todo mundo quer pintar a sua rua, quer pintar a sua casa, quer pintar a cara e quer se juntar para torcer pelo nosso país, né? E aproveitando que eu já falei sobre patriotismo, a gente também tinha outro grande motivo por trás, que era desassociar as nossas cores, a nossa bandeira e a nossa camisa de um partido político de extrema direita, que se diziam patriotas, né? A gente tá vendo aí hoje em dia o quanto que eles são patriotas, né? Com esse negócio de tarifa do Trump. Enfim, e depois desse pessoal desse partido, desse presidente X, se apropriar dessas cores, dessa bandeira, dessa camisa, muitas pessoas passaram a ter preconceito e sempre que viam uma camisa do Brasil, alguém com a camisa do Brasil ou alguém com a bandeira do Brasil já ficava tipo, ai, Então a gente precisava mais do que em qualquer outro momento fazer essa desassociação, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser patriota não significa seguir um partido político X ou um candidato X. Ser patriota significa gostar do nosso país, querer o melhor para ele e valorizar as coisas que tem nele, inclusive a nossa bandeira e a nossa camisa da seleção brasileira, né? Que não tem nada a ver com partido político. E aí depois disso o Brasil Core foi, voltou, ficou em alta, depois deu uma baixada, e nessas idas e vindas até a Vogue francesa falou sobre essa tendência, falou que ela era uma das grandes apostas para o verão 2023, eu acho, não tenho certeza. E tudo isso, de certa forma, serviu para trazer uma atenção a mais para nós. E aí, mais ou menos nessa época, a gente começou a ver umas movimentações ali com as marcas de luxo, porque as marcas começaram a vir para cá fazer essas campanhas aqui, ou então até se inspirar na gente para fazer suas coleções, já que Muse já veio para cá
para tirar fotos da sua campanha da coleção masculina de 2023, se eu não me engano. E aí eles escolheram lá o Rio de Janeiro e aí mesclaram nas fotos a alfaiataria super chique francesa com o Rio de Janeiro, que é uma coisa mais tropical, mais vibes assim, sabe? E a Carolina Herrera também escolheu o Rio de Janeiro como palco para o seu desfile da coleção Resort 2024, acho que era 2024. E uma coisa interessante é que a Carolina Herrera nunca tinha desfilado essa coleção antes em outro lugar a não ser Nova York. Então, tipo, ela escolheu justamente o Rio de Janeiro, justamente o Brasil. Por quê? Tem alguma coisa por trás disso, né? Mas a gente vai ver isso aí só lá no final. E além disso, o Brasil foi homenageado nada mais, nada menos do que na alta costura. Sim, a alta costura, uma coisa super exclusiva. E foi homenageada pelo estilista Stefan Rowland, que é o mesmo nome da marca, e ele diz que sempre foi apaixonado pelo Brasil, que já veio aqui várias vezes e que ele ama o país. E seu desfile teve como inspiração o Oscar Niemeyer, que é uma grande inspiração dele mesmo, também a Amazônia e também o Rio de Janeiro, né, Copacabana, enfim. E no final ainda teve uma noiva belíssima com um manto que é muito parecido com o manto de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do país, né? Eu não sei se diz padroeira, é padroeira que fala, gente? Se eu estiver errada, comenta aí qual é o nome certo. E, gente, além dessas marcas que eu já falei, também teve a Rabanne, que agora em 2025 fez a campanha de lançamento do seu novo perfume, da sua nova fragrância, que é o Million Gold, que tem o masculino e o feminino. E o que foi que eles fizeram? Eles escolheram alguns lugares para fazer a campanha de lançamento, né? E um desses lugares, acredito que um dos primeiros lugares, foi o Brasil e novamente no Rio de Janeiro. E eles não só fizeram a campanha lá, tipo, fizeram uma festinha para os convidados lá, não sei o quê, mas eles também fizeram um vídeo para homenagear o Rio de Janeiro, falar um pouco sobre como é a cultura de lá. E aí eles mostraram a favela da Rocinha, eles mostraram o funk que tem lá, né, os bailes funks que tem lá, e até gente fazendo grau teve nesse videoclipe. Então foi uma mistureba vibes ali, todos muito bem trajados de Rabanne. E o videoclipe ficou muito bonito. Agora aqui a gente vai para um ponto muito importante e muito interessante, porque, como eu falei lá no Brasil Core, por muito tempo a gente ficou conhecido apenas como país do futebol, como país do samba e nada mais além disso, né? Só que ano passado a gente teve a estreia do filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, e teve a Fernanda Torres como personagem principal desse filme, né? E desde o começo ele já foi um sucesso, gente. Tanto que todo mundo sabe, né, dos 11 minutos de aplauso que ele teve lá no Festival de Cinema de Veneza, que é um dos maiores do mundo. E aí depois disso, gente, foi só ladeira acima. Foi o Globo de Ouro pra Fernanda Torres de melhor atriz de drama. Foi o primeiro Oscar que a gente tem, que foi o de filme internacional, que todo mundo vibrou e todo mundo comemorou. Eu tenho certeza que metade do país, ou mais da metade, estava lá assim, na frente da televisão, esperando o resultado, e quando teve o resultado, foi aquele alvoroço, tipo, aê, a gente ganhou, não sei o quê. E o Oscar vai pra... E aí, gente, com toda essa aclamação, né, com tudo isso, a Fernanda Torres foi em vários programas de televisão internacionais, vários sites internacionais falaram sobre o filme, e isso nos deu muita visibilidade e fez com que mais pessoas fossem a cinemas pelo mundo afora ver o filme e saber mais sobre a nossa cultura, saber mais sobre o nosso país, e isso é muito importante pra gente. E outro filme que tá aí crescendo, né, é o filme O Agente Secreto, que é do Kleber Mendonça Filho, e que tem o Wagner Moura como protagonista, que já é um ator conhecido nacionalmente e internacionalmente também, né. E aí ele teve sua estreia lá no Festival de Cannes, e ele já começou ganhando prêmios, então ele é mais uma grande aposta pra gente, né, porque o Festival de Cannes, ele meio que diz o que é que vai ter ali no Oscar, entendeu? Então, se tá ali em Cannes, tem mais chances ainda de ir, provavelmente, pro Oscar. Então a gente já pode esperar grandes coisas e coisas muito boas desse filme, que ainda nem lançou aqui, que não lançou praticamente em lugar nenhum ainda. E isso coloca a gente num lugar em que eu tenho certeza que muitos países nunca imaginariam que a gente estivesse. E a gente mesmo, por muito tempo, nunca imaginou que a gente estivesse num lugar como esse, né? Que o nosso cinema ia alcançar tantas coisas boas assim. Nem a própria Fernanda Torres acreditava, gente. A Fernanda Torres mesmo falava que não ia ter carreira internacional. Ele falou pra mim, quero te ver um dia no Oscar. E eu olhei pra ele e eu falei, nossa, o tio Paulo não tem ideia da ralação que é e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca. E tá aí ela, ganhadora de Globo de Ouro, participando de um filme que ganhou o Oscar e agora participando
da academia também do Oscar, né? E para fechar a lista de motivos, eu quero falar um pouco aqui sobre música e artistas. E mais especificamente sobre o funk brasileiro. Eu não sei muito bem quando que esse movimento se iniciou, mas eu sei com quem ele cresceu muito, que foi com a Anitta, a querida que alcançou muitos lugares, muitos patamares e levou o nosso nome junto, e levou a nossa música junto, né? E uma matéria esse ano da The Economist, que é uma revista aí internacional, fala que o funk brasileiro está prestes a ter um boom global. E eu não acredito nisso, não acredito no que essa matéria falou, porque eu não acho que ele está prestes a ter um boom global. Eu acho que ele já está tendo, porque não é de hoje que os artistas internacionais pegam um pouco desse estilo, pegam um pouco do funk brasileiro pra colocar nas suas músicas. A Beyoncé já fez isso, a Madonna já fez isso, inclusive a Madonna fez até uma collab na música e junto com a Anitta. Ele faz tão gostoso. E mais recentemente a Rihanna fez isso no Super Bowl, que é o ápice da carreira dos artistas internacionais, o ápice da carreira dos artistas aí dos Estados Unidos, que é cantar no Super Bowl. E aí ela fez isso depois de muito tempo, depois de um hiato de muito tempo parada, sem cantar, sem fazer música, sem nada. E com esse ato, todo mundo tava louco, né? Sabendo que ela ia cantar e querendo muito ver ela, querendo muito assistir ela. E ela deixou os fãs brasileiros mais ensandecidos ainda, depois de usar um remix de Rude Boy, que foi feito por um brasileiro, e aí ela colocou lá o remix de funkzão pra tocar lá no Super Bowl, num evento que ela foi cantar depois de muito tempo parada. Então, The Economist, não vai ter um boom, já está tendo. E agora, gente, depois de falar um pouco sobre cada tópico, eu vou falar por que todos eles se juntam, porque todos eles têm uma ligação, que inclusive eu já dei spoiler lá no começo do vídeo, não sei se você prestou atenção, mas todos eles se ligam em um ponto de que todo mundo quer a nossa atenção, todo mundo sabe que a nossa atenção é valiosa, todo mundo sabe que hoje em dia a atenção é muito importante. A gente viu na pandemia, por exemplo, que as marcas estavam precisando se posicionar no mundo online, no mundo digital, né, para que elas continuem crescendo, porque os clientes das marcas de luxo, por exemplo, eles já estão ficando velhos, já estão ficando senhores, né? E algum dia eles não vão estar mais aqui. E esse dia está perto de chegar. Então, as marcas precisam alcançar novos clientes, clientes mais jovens, e falar com os futuros clientes também, né? Por isso que elas precisam se posicionar. E elas precisam de engajamento. E engajamento é uma coisa que a gente sabe fazer, é uma coisa que a gente sabe dar. E outro ponto é que os artistas, os músicos, cantores, não sei o quê, eles sempre souberam que precisam de engajamento, né? E eles estão descobrindo agora cada vez mais que a gente dá muito engajamento. Eu trouxe até dados de artigo aqui pra vocês, tá bom? Não é só conversa, não é só falatório, também tem referências por trás. E um artigo da PUC Minas, intitulado Brasil Digital, o país do engajamento nas mídias sociais, é dito que o Brasil é o segundo país em que os usuários passam mais tempo online, perdendo só para a África subsaariana. E, gente, a gente pode até ser o segundo que passa mais tempo online, mas eu tenho quase 100% de certeza que a gente é o país que mais engaja nas redes sociais. Porque a gente gosta de estar online, a gente gosta de saber da vida dos outros, a gente gosta de engajar na vida dos outros. Ainda mais quando é algo que se relaciona a nós. Como eu disse, o Brasil Core aconteceu muito mais aqui dentro do que lá fora, porque despertou o nosso patriotismo e a gente queria participar. A gente queria engajar em cima disso. E um exemplo muito bom de como a gente engaja foi quando a Academia do Oscar, o perfil da Academia do Oscar no Instagram, postou uma foto da Fernanda Torres. E todo mundo queria engajar na foto dela, na publicação dela, todo mundo queria curtir, comentar, porque desperta o nosso espírito de patriota e a gente quer torcer muito, a gente queria torcer muito pra que ela ganhasse. E aí, gente, tem um monte de foto lá de várias pessoas que estavam concorrendo a outros prêmios também, e tipo, não chega nem a 500 mil curtidas. E o da Fernanda Torres simplesmente tem mais de 2 milhões de curtidas e um monte de comentários. Sério, eu acho que é a foto que mais tem engajamento do perfil da Academia do Oscar, entre todos os outros candidatos, né? Nós engajamos muito. E as marcas estão começando a perceber isso. O Bruno Mars, ele, já sabe disso aí há muito tempo, ele já catou essa bola aí há muito tempo.
A gente pode ver, por exemplo, da última vez que ele veio, né? Que ele fez todo o negócio em cima, que ele fez um vídeo, né? E, na verdade, ele fez mais de um vídeo quando ele veio pra cá. Ele fez até funk cantando português, pra vocês verem o tanto que ele já entendeu e o tanto que ele sabe fazer marketing em cima disso. Como ele sabe que a gente gosta dele, que nós brasileiros gostamos dele, e ele retribui isso de alguma forma, né? E a gente dá mais engajamento ainda pra ele. Tanto que ele veio pro Brasil, fez funk, cantou em português e até falou palavrão, minha gente, no meio dos shows aí. E o show da Lady Gaga em Copacabana, que teve recentemente também, é outro grande exemplo disso. Porque antes disso ela pensava que a maior coisa da carreira dela ia ser o Super Bowl, né? Ia ser tipo, ai meu Deus, apareceu o Super Bowl, e agora? O que vai ser da minha vida? Porque a minha maior conquista eu já consegui. E aí ela veio pra cá e simplesmente ela conseguiu ser a mulher que teve o maior público na história do mundo em um show seu. Que foram mais de 2 milhões de pessoas, 2,1 milhões de pessoas, não sei, lá no show dela. Inclusive, ela agradeceu na conta do Instagram dela, que é seguida por milhões de pessoas mundo afora. E ela agradeceu o Brasil pelas mais de 2 milhões de pessoas e com certeza isso chamou a atenção de muitos outros artistas. As marcas estão percebendo a força que a gente tem nas redes sociais, o quanto que a gente engaja, o quanto que a gente dá de engajamento para elas. E aí elas estão começando a se aproveitar disso, por isso que elas estão começando a vir fazer campanhas no Brasil, por isso que os artistas estão voltando mais seus olhos para cá, tanto nas redes sociais, quanto vindo pessoalmente também. Ainda mais depois desse show da Lady Gaga. Como eu falei, a gente gosta de falar, de engajar sobre as coisas, ainda mais quando é algo da gente. Quando tem algum artista que a gente gosta, a gente engaja muito. E eu tenho pena de quem falar um A mal do Brasil, viu? O fato é que a maioria dos brasileiros passa o ano todo ou a vida toda odiando o próprio país. E aí basta uma menção positiva lá fora, internacionalmente, para que essas mesmas pessoas que odeiam e que querem ir embora passarem a amar e a falar bem dele como se tudo fosse um mar de rosas. E aqui a gente já passa para o próximo tópico, que é a nossa síndrome ou complexo de vira-lata. E de acordo com a IA do Google, porque assim, gente, depois de fazer tanta pesquisa eu já estava cansada, então eu só queria a primeira definição que eu achei e eu vou falar para vocês agora. A síndrome de vira-lata ou complexo de vira-lata, termo criado pelo jornalista brasileiro Nelson Rodrigues, refere-se a um sentimento de inferioridade que alguns brasileiros experimentam em relação a outros países, especialmente os desenvolvidos. Essa visão considera o Brasil e sua cultura inferiores, levando à crença de que o país não é capaz de competir em nível global. E só o que a gente tem são pessoas assim. Eu não sei se porque a gente foi um país colonizado e a gente já tem essa visão de que tipo a gente é inferior aos outros países, ou só porque essas pessoas não querem abrir os olhos para ver o tanto de coisa boa que a gente tem, né? E eu falei sobre o Brasil Core e eu falei só o lado bom dele. E agora eu vou trazer um pouco do lado ruim, que é o fato de que essa estética, esse estilo sempre foi uma coisa que tinha aqui, sempre foi uma coisa que foi usada aqui, nas favelas, e era o quê? Era marginalizado, era dito como coisa de pobre ou coisa brega, não sei, as pessoas não queriam usar, e foi só pessoas de fora começarem a usar que as mesmas pessoas que falavam mal pensassem, nossa, que bonito, que interessante, quero usar também. E eu tenho certeza que o funk também é algo que muitas pessoas só começaram a gostar depois que viram lá fora. Porque o funk aqui sempre foi marginalizado, sempre foi criminalizado, né? E muita gente não gostava. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que não gostavam passaram a gostar depois que viram artistas internacional que eles gostam colocando nas suas músicas. E isso acontece com tudo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi pessoas falarem que só o que é de fora é bom. Nada do Brasil é bom. Nossa música não é boa, os filmes que a gente faz não são bons, nossos artistas não são tão bons quanto os internacionais, e nada nosso é muito bom. Tudo nosso é meia boca. Só o de fora que é bom. Só os internacionais que são bons. E eu não sei o que acontece, mas o brasileiro é carente de atenção num nível, tipo, Heleninha Reutemann, entendeu? Que precisa que alguém de fora, algum país internacional, fale bem de alguma coisa nossa para que a gente consiga valorizar também. E a gente precisa urgentemente parar de se depreciar e começar a nos valorizarmos e a prestarmos atenção no potencial que a gente tem, porque a gente tem um potencial muito grande, né? Tanto na música, quanto no cinema, quanto na literatura, quanto na moda também, e isso vai ficar para um outro vídeo, porque assim, gente, a gente não vê os Estados Unidos falando dos problemas que eles têm.
Porque eles têm muitos problemas, mas a gente não vê. A gente só vê eles aplaudindo as coisas boas que eles têm. A gente só vê eles pensando, tipo, ei, a gente é foda, os outros países não são tão bons quanto a gente. É a mesma coisa que acontece com a Europa, né? Que são esses países que já são mais desenvolvidos. E não é que o Brasil não tenha potencial para se desenvolver, é porque nós mesmos não pensamos nisso e não vamos atrás disso. E não é que a gente tem que esquecer os pontos negativos, a gente tem sim que lembrar deles, prestar atenção deles para que a gente possa cobrar as autoridades para que elas façam algo a respeito disso. Mas a gente não pode simplesmente olhar só para os pontos negativos e esquecer do tanto de coisas positivas que a gente tem. Porque o Brasil, ele tem muito potencial. Olha o tamanho desse país, gente. Olha o tanto de gente que tem. Olha o tanto de povos diferentes que tem aqui dentro. A gente tem muito potencial. Só precisa ser explorado da forma certa. E antes que os outros países nos enxerguem como uma potência, a gente mesmo tem que se entender e se enxergar como uma potência e mostrar isso para os países de fora, para as pessoas de fora, para que elas entendam sim que a gente é um país grande, que a gente é um país grande tanto em extensão quanto em cultura e que a gente pode sim se posicionar e ser um país muito foda. E ser um país de primeiro mundo. E outra coisa que eu não falei nesse vídeo, mas que é importante também, é que a gente precisa mostrar para as pessoas de fora que o Brasil não é só Rio de Janeiro, que o Brasil não é só futebol, que o Brasil não é só funk, que o Brasil não é só samba, que o Brasil tem muitas outras coisas para serem exploradas, tem muitas outras culturas maravilhosas, tem muitos outros lugares incríveis para serem explorados nos 4 cantos do Brasil, em todos os estados do Brasil tem alguma coisa linda para se ver, não importa em qual estado seja, mas os gringos, as marcas, as pessoas de fora só parecem enxergar o Brasil como sendo o Rio de Janeiro. Ou então como sendo Rio de Janeiro e São Paulo, que são os mais desenvolvidos do país inteiro. Ok, são os mais desenvolvidos, né? E é importante sim que as marcas vejam a gente de alguma forma, mesmo que elas só veem uma parte. Mas a gente tem que aumentar essa visão e mostrar mais dos outros estados, mais das outras culturas que a gente tem aqui dentro, para que as pessoas não olhem e pensem tipo, ai, é só o Rio de Janeiro, é só isso que tem no país, sendo que a gente tem muito mais. A gente tem muito mais que isso, muito mais para ser apreciado e muito mais para ser explorado de uma boa forma. E a frase que eu tenho para fechar toda essa reflexão é que nós só seremos valorizados de verdade quando nós começarmos a nos valorizar. Isso não é só sobre o Brasil, tá? É sobre nós mesmos também. Fica a reflexão tanto para o país todo quanto para você por si só. Você só vai começar a ser valorizado de verdade quando você começar a se valorizar primeiro. E aí, mostrar isso pros outros depois. E é isso, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e absorvido alguma coisa disso tudo. E agora vem a mesma ladainha lá do começo, gente, ó. Curte se você não curtiu, se você gostou e acabou esquecendo de curtir. Comenta o que você achou, que isso é muito importante, me dá um gás ainda maior, vocês não têm noção do quanto um comentário me deixa muito feliz e me faz querer fazer mais coisas ainda para esse canal. E já se inscreve se você ainda não foi inscrito, ativa o sininho para não perder nada e compartilha com outras pessoas que você sabe que também gostam de moda e também gostam de vídeos assim. Então é isso, beijinhos e até a próxima!